contar que a gente está muito feliz, porque a gente está agora com o apoio do Tivoli Praia do Forte. Então, a gente assistiu uma apresentação do diretor do hotel, né, que mostrou 2 experiências que eles desenvolvem na Ásia e na África, com rinoceronte branco e elefantes. Eu falei, então, já tenho, vou lá conversar com ele, apresentar o nosso projeto, né, principalmente relacionado ao turismo de observação de vida silvestre, e hoje o Tivoli está apoiando a gente dentro da proposta do turismo de natureza, como também o projeto Com as Preguiças. Pode passar. Bom, então quem somos? Né? Somos uma família apaixonada pela natureza. Essa sou eu, o COI, a nossa filha Bela e a nossa filha Flora. Eu, como eu falei naquela vez que a gente se apresentou, eu trabalhei por quase 20 anos no Projeto Tamar. Foi o Projeto Tamar que me trouxe para a Bahia. Mas quando as minhas filhas nasceram, a gente teve que rever muita coisa, né? E a gente acabou optando por começar uma nova história, para que a gente pudesse estar mais junto delas. Pode passar? Então, essa foto foi tirada bem na semana que eu saí do Tamar, né? Eu pedi demissão no Projeto Tamar. E esses amigos nossos, eles são passarinheiros. E nessa visita que eles fizeram em casa, eles viram o papa-toca da Bahia, que é essa espécie de pássaro, tá? E eles ficaram muito animados, falaram, Luciano, você acabou de sair do Tamar, o COI ainda estava no Tamar, também na camiseta, mas estava nessa fase de transição, por que vocês não começam alguma coisa relacionada ao turismo de natureza aqui nessa região, que é uma coisa que ainda não existe, não se fala quase nisso, né? E a gente começou a pesquisar o que era essa coisa do turismo de observação de pássaros, que a gente também não entendia muito. O COI, ele é de uma comunidade de pescadores lá do Espírito Santo, né? Ele é nativo da comunidade, então ele tinha uma vivência muito maior do que eu de floresta. Né? Eu queria que o COI tivesse chegado antes para ir na nossa trilha, porque o COI é daquele cara que sente o cheiro dos bichos na mata, né? E conhece todos os pássaros, conhece tudo sobre as plantas. Então o COI ficou bastante empolgado, né, com a ideia. Pode passar? E a gente foi, então, atrás de pessoas que pudessem nos ajudar, né? Conhecemos os observadores de pássaros de Salvador e eles vieram para nos ajudar a fazer o primeiro reconhecimento na área, o primeiro levantamento das trilhas, que eram trilhas que já existiam, trilhas de comunidades e trilhas também que eram muito utilizadas por caçadores, e o primeiro levantamento das espécies. A gente então descobriu que a gente estava nada mais, nada menos do que dentro do maior corredor de Mata Atlântica de todo o norte da Bahia, tá? A Floresta do Aruá é onde está inserido o loteamento Quintas do Castelo, tá? É um loteamento da década de 80, de mais ou menos 950 hectares de Mata Atlântica em avançado estado de recuperação. E a Floresta do Aruá, ela tem um papel importantíssimo de conectar esse grande corredor florestal. Ao norte, a gente tem a reserva Camurugipe, que tem mais ou menos 3.500 hectares, e também se junta com as fazendas da comunidade do Curralinho. E ao sul, a reserva Sapiranga, que é uma reserva de mais ou menos 775 hectares, e que é a única área protegida, tá? Que é essa aqui, né? Então, que é aqui não, do outro lado do rio. Então, de todo esse grande corredor, a gente tem apenas o refúgio de vida silvestre como área de proteção. As outras 2 áreas, um é loteamento, o outro é uma área particular, onde já aconteceram propostas de se construir grandes empreendimentos imobiliários. Mais de 200 espécies de pássaros endêmicos e muitos ameaçados foram identificados nessa região, né, principalmente na área do Aruá. A imagem está bem ruim, eu não sei por que ficou assim. Acho que é aqui. Acho que a claridade também. Ixi, mexi e ferrou. Não vai dar pra ver. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Bom, foram mais de 200 espécies de pássaros que a gente identificou na nossa região ali do Aruá, né, nesse grande corredor. Aqui a gente tem as espécies principais com interesse de observação de pássaros, sendo que o papa-toca da Bahia é a grande estrela, tá? Ele é uma espécie muito ameaçada, que só gosta de viver em florestas muito preservadas, e aqui é uma área que a gente ainda encontra ele, não com tanta facilidade, mas mais fácil do que qualquer outro lugar. Pode passar. E foi o papa-toca que fez com que a gente entrasse nesse roteiro nacional e internacional de observação de pássaros, tá? A gente recebe hoje, pode passar?
agências nacionais e internacionais com roteiros personalizados, principalmente para ver o Papapauca da Bahia. Então aqui a gente tem a maior empresa de observação de pássaros do Brasil, que é a Brasil Birding Experts. Eles só trabalham com estrangeiros. Aqui tem a Bolt Expeditions, ali tem a Sigma, Nature, que também, e outras agências, né, vêm hoje para fazer esse roteiro de observação de pássaros. Pode passar. A gente teve que se adaptar. Quando a gente começou somente com as trilhas, né? A gente não imaginou nunca que a gente teria hospedagem, mas a hospedagem acabou sendo um pedido desse público que começou a chegar até nós, os passarinheiros. Eles não queriam ficar nas pousadas da Praia do Forte, queriam estar integrados na natureza. As pousadas da Praia do Forte não oferecem café da manhã cedo, que é o que o passarinheiro precisa para sair. Então nós construímos 4 suítes no quintal mesmo da nossa casa. Construímos um comedouro, né? Onde tem passarinheiro tem que ter comedouro. Pode passar. O café da manhã é o café da manhã de passarinheiro, um café da manhã simples, regional, né? Que eles tomam café da manhã às 5h30 da manhã. E muitos passarinheiros que ainda assim estão em outras pousadas, a gente oferece o café da manhã para eles, porque as pousadas não estão preparadas para receber esse tipo de público. E temos outros atrativos também na nossa área. Volta. A gente tem uma área de agrofloresta, a gente tem o nosso meritonário, tudo isso compõe hoje o que é o Aruá Estrutura, né? Pode passar. Cuidado, risco de se apaixonar. É isso, depois que você tem a primeira caixa de abelha, é caminho sem volta, você se apaixona. Mas ao longo das trilhas de observação de pássaros, a gente acabava encontrando outras espécies, né? Então a preguiça de coleira, ela acabou hoje, junto com o ouriço preto, se tornando também um grande atrativo dentro do roteiro de turismo de observação de mamíferos ameaçados. Pode passar. Então a gente criou, né, um novo roteiro, preguiça de coleira do Nordeste e ouriço preto. Pode passar. Também, hoje, a gente recebe agências internacionais com foco no turismo de mamíferos, tá? Então, a preguiça, ela é hoje a primeira. Ela é a primeira grande estrela nas nossas trilhas. Até passarinheiro que vem hoje com aquela trilha fechada com as espécies, eles querem ver preguiça. Pode passar. E conforme o tempo foi passando, a gente acabou recebendo uma demanda também de famílias com crianças que queriam viver essa experiência, né? Então, para você ser passarinheiro, para você fazer uma trilha de turismo de observação de natureza, você não precisa ter uma super câmera, né? Que a gente estava falando ontem, você não precisa ter roupa camuflada, né? Basta você sair para poder contemplar, para poder conhecer. Então, criamos também o turismo, as trilhas para birdwatching e observação de preguiças para famílias, crianças, para que eles todos pudessem viver essa experiência. E também tudo foi chegando, né? Eu estava falando que ela tem uma placa lá em casa que fala tudo aqui já foi um sonho. Mas, na verdade, não foi bem assim, porque as coisas foram muito acontecendo, né? A gente não planejou trabalhar com observação de pássaros, a gente não planejou ter hospedagem, tudo isso foi a demanda que foi fazendo com que a gente fosse se adaptando a essa demanda. Temos hoje também um roteiro de inclusão, trilhas para pessoas com deficiência. Então, a gente comprou um triciclo adaptado para trilhas na Mata Atlântica. A gente tem as réplicas de inclusão de algumas espécies, para que as pessoas que são cegas e baixa visão, elas não conseguem enxergar como a gente enxerga, elas enxergam com a mão, com a audição, né? Nós fomos até o Instituto de Cegos da Bahia, fizemos uma capacitação, como explicar para uma pessoa que nunca enxergou que o pássaro é verde, que a flor é vermelha, então tudo isso a gente aprendeu, a gente se preparou para também estar recebendo esse público. Pode passar. Todas as nossas trilhas, elas têm envolvimento com a comunidade ela precisa se beneficiar desse tipo de turismo. Quando a comunidade ela se beneficia, ela ajuda na proteção, né? Então, dentro do turismo de base comunitária, a gente procura sempre valorizar os povos, comunidades tradicionais. Aqui nessa foto é a comunidade do Pau Grande, todos os grupos de passarinheiros, a gente vai comer nos restaurantes da comunidade. A comunidade do Curralinho, lá eles têm a gente descobriu um ponto importantíssimo do Papapauca da Bahia, então a comunidade do Curralinho, especificamente essa fazenda, eles também participam com a gente das trilhas. E a comunidade da Sapiranga, né, da Alto Poeta, acho que todo mundo conhece, quem não conhece tem que conhecer. Também faz parte, quando a gente leva os passarinheiros na hora do almoço para almoçar lá. Não é só o almoço, né? É tudo que ele conta, todas as histórias ancestrais,
essa experiência da passarinhada, a comunidade ela tem que estar incluída. Pode passar. O ano passado, né, por esses anos de atuação da gente dentro desse ramo da passarinhada, o governo do estado lançou o primeiro roteiro de passarinhada, né, do estado da Bahia. A gente faz parte desse roteiro, né? Esse roteiro ele foi lançado no Avistar, que é o Congresso Brasileiro de Observação de Pássaros, que acontece lá em São Paulo. E a gente está lá como uma região importante de passarinhada, né, dentro aqui do município de Mata de São João. Pode passar. Nos últimos 2 anos, nós já recebemos 33 países para fazer esse tipo de turismo de natureza. Então, eu coloco sempre, né, no nosso Instagram, venha conhecer, porque Praia do Forte não é só praia, né? A Praia do Forte, ela tem esse papel, esse reconhecimento, né, por causa do Projeto Tamar, né, por causa das piscinas naturais. Mas a gente tem uma floresta importantíssima com um turismo que gera aí renda, né, desses 33 países, parte deles se hospedaram nas pousadas da Praia do Forte, compraram nas lojas da Praia do Forte, consumiram nos restaurantes da Praia do Forte, nem todos se hospedaram com a gente. Então, esse turismo de natureza, a gente vem aqui mostrar que ele gera receita para o município, é importante de ser fomentado, né? O último país que a gente recebeu foi a Finlândia, que não tinha vindo aí ainda, e Moçambique, né? Foram os 2 últimos. Pode passar. Mas não existe turismo de observação de natureza se a gente não tiver floresta preservada, né? Pode passar. Então, começamos, né, com esse pensamento de que o desenvolvimento estava chegando, a gente precisava proteger essa floresta. A gente começou a criar alguns programas, né? Um deles é o programa Escola na Floresta, que é um trabalho de educação que a gente faz com escolas municipais e escolas também particulares, onde só o ano passado nós recebemos 1.616 crianças, onde na trilha a gente fala sobre passarinho, a gente fala sobre observação de pássaros, fala sobre a floresta e apresenta a Mata Atlântica aqui como uma área importante de se preservar. Pode passar. Nós também realizamos já 9 oficinas de birdwatching, né, com crianças, tanto do município quanto crianças moradores do Aruá, das comunidades. Foram 171 crianças que participaram. Dentro das oficinas de birdwatching, a gente fala sobre a Mata Atlântica, sobre os pássaros, tem a parte teórica, a parte prática, tem a oficina de comedouro, onde eles constroem um comedouro e a gente fala um pouco da problemática, né, dos pássaros em gaiola. Finaliza com uma trilha noturna, com fogueira, com marshmallow, é muito legal. As crianças já participaram, né? E o que a gente lançou também o ano passado, no Fórum Brasil Silvestre, lá no Avistar, foi o Guia de Campo, Pequeno Guarda-Parque, que eu esqueci de pegar, tá ali, eu vou trazer para vocês verem depois, que é um complemento nas ações de educação, onde esse guia, as crianças das escolas levam para campo e nele tem 20 espécies de animais que, se eles encontrarem, eles fazem a marcação, tem informações sobre a floresta e tal. Vamos passar. A gente também apoia a pesquisa científica, né? A gente precisa de publicação, a gente precisa da academia dentro da floresta, mostrando que aquela floresta é importante, que existem espécies ameaçadas. Então, isso aqui é o Wagner Nogueira. Ele veio fazer uma pesquisa sobre o arapaçu grande lá no Aruá e ele descobriu que o arapaçu grande do Aruá ou é uma nova espécie ou é uma subespécie. Eles estão agora na fase da análise genética, né? Mas morfologicamente, o campo, eles têm várias diferenças. Que é um pica-pau, né? Comportamento, não. Não, nada a ver com pica-pau. Nada a ver com pica-pau. Pode passar. Esse é o Kaique, ele é da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele fez o levantamento das espécies de borboletas, né, ali no Aruá, e descobriu 10 espécies que nunca haviam sido descritas para a Bahia. Pode passar. Nós participamos também da primeira expedição que aconteceu aqui na Sapiranga com a preguiça de coleira, foi realizada pelo Instituto Tamanduá e a Universidade Estadual de Santa Cruz de Ilhéus, onde dentro desse projeto foram várias pesquisas de comportamento, alimentação, mas a grande descoberta é que a preguiça daqui, da nossa região, não é a mesma preguiça do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Até onde se sabia, a preguiça de coleira ela tinha ocorrência Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e com essa pesquisa eles descobriram que na verdade aqui é uma outra espécie, então o nome até mudou, ficou preguiça de coleira do Nordeste e o Sul preguiça de coleira do Sudeste.
Sendo que a preguiça de coleira do Sudeste, ela vive em uma área onde existem muitas reservas, parques estaduais, parques nacionais, RPPNs, enquanto a preguiça de coleira do Nordeste, ela está muito desprotegida perante a lei, né? Isso faz com que ela se torne uma espécie mais ameaçada. Pode passar. Então, né, o que nos chama a atenção hoje, o que fez com que a gente saísse um pouco do turismo só de natureza e da hospedagem, foi o avanço do desenvolvimento imobiliário, principalmente pós-pandemia. Então, essa é a Praia do Forte em 2006 e essa é a Praia do Forte em 2024. Volta e vai para frente de novo. Então, a gente volta. Então, isso já era previsto, tá? A gente está muito perto de Salvador, a gente vive numa área turística, mas a gente está numa floresta muito importante que não está sendo levada em consideração. Pode passar? Pode passar de novo? E com esse avanço imobiliário, os animais foram perdendo o seu espaço, né? E a gente começou a ver com certa frequência cenas como essa, né? Os animais, com a supressão de vegetação, eles buscam refúgio, não conseguem mais encontrar as conexões florestais que eles precisam para atravessar a floresta, acabam atingindo a fiação elétrica e acabam morrendo eletrocutados. Então aí foram 2 preguiças, né? Essa aqui foi ela que me ligou. Essa daqui, ó. Ali na rua do Tanque, do Sítio Tanque. Aqui foi, não lembro se foi essa. E ali um ouriço preto também. Pode passar? Desculpa, quando eu cheguei lá no Sítio Tanque, praticamente entre cada uma semana ou 2 semanas se eletrificava um ouriço preto, um ouriço cacheiro branco ou macaco. Cada uma semana explodia, apagava, ou seja, se desligava toda a luz de todo o canto, né? Também uma das fases, mas, ou seja, além de nós, porque acontecia também à noite, né? Que eles também circulam muito à noite. E depois, e isso que foi tem pouco tempo, foi de uns 2 meses, né? Acho que aquela lá foi um... Que ficou eletrificado lá em cima, o bicho preguiça. Então, só o ano passado foram 12 preguiças eletrocutadas. Ou diretamente, pode passar, ou indiretamente, né? Essa preguiça, ela estava morta, né? Ligaram pra gente, avisaram a gente através do grupo Ciência Cidadã, que eu vou explicar para vocês o que é. A preguiça estava com um filhote vivo andando no corpo dela e ela morta, pendurada. A gente rapidamente acionou a Coelba veio. Para a gente conseguir acionar a Coelba rapidamente foi um processo longo, porque hoje a gente tem uma relação com a Enel Energia, né? A gente tem o telefone do pessoal que fica na rua para que eles possam chegar rápido, né? E aquele filhote, quando retirado, ele ficou com a gente uma noite. No outro dia de manhã, o CETAS, né, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Lima, veio buscar. Mas 2 dias depois ele morreu. E na necrópsia, que está sendo feita pela UFBA, né, a gente está com um processo correndo no Ministério Público contra a neoenergia por causa das preguiças eletrocutadas. Então, toda preguiça eletrocutada vai para o CETAS, do CETAS vai para a UFBA para poder dar o laudo de morte. Ela estava por dentro toda, você veterinário deve saber explicar melhor, com sinais de descarga elétrica passada da mãe para o filho quando a fêmea foi eletrocutada. Pode passar. Outra ameaça que a gente vem identificando é cada vez mais a ocorrência de preguiças em estruturas urbanas, né? Então, preguiças dentro das casas das pessoas. Isso aqui é uma preguiça atravessando a passarela da Praia do Forte. Preguiça no quintal de um outro vizinho. Isso aqui é um problema, ela pode ser atacada por cães, ela pode ter contato com zoonoses. E uma pessoa em contato com uma preguiça também sofre riscos. A preguiça é um animal silvestre, é um animal selvagem. Por mais que ele tenha essa carinha bonitinha, né, sempre sorrindo, a defesa dela é a unhada, né? E se ela pega em você, ela não solta. Então, você tem que saber se sair daquele momento ali, encostando numa árvore, fazendo com que ela solte naturalmente. Um vizinho nosso encontrou uma preguiça atravessando a rua, não sabia o que fazer, a mulher dele pegou por trás, falou, segura aí que eu vou ligar para a Luciana. Ele pegou que nem um neném, sabe? Ele ficou bastante machucado, ele é do exército, teve que tomar um monte de vacina, etc. Mas a defesa dela é a unhada, né? Então, esses encontros tão próximos com a preguiça, que não deveria estar acontecendo, está acontecendo cada vez mais. Pode passar. Aconteceu outro dia no Tivoli, ali na frente do Tivoli.
uma atravessou, foi, a gente parou para ela, mas ela voltou para a mata. Voltou. E as preguiças atravessando, né? Também está cada vez mais comum as preguiças atravessando na BA, em outras ruas da Praia do Forte, e a gente sempre orienta as pessoas quando a gente não pode chegar a tempo, o que fazer nesses casos, que é sempre direcionar a preguiça para o lado que ela está indo. Se ela escolheu ir para aquele lado, é para aquele lado que a gente tem que colocar ela. Se a gente levar ela de volta, ela vai tentar a travessia de novo depois. Pode passar. Então, assim nasceu um projeto, né, criado por nós, né, nós justamente com o Vizinhos Aruá, onde nós começamos instalando pontos de travessia, um projeto inspirado na Slot Conservation Foundation, que é um projeto da Costa Rica, mas a gente viu a necessidade desse projeto evoluir, entramos em contato com o Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da UESC, onde tem um pesquisador bastante importante lá, especialista em preguiça, e nasceu assim o projeto Conecta Vidas, que tem o propósito de conectar pessoas, animais e florestas. Hoje essa é a equipe do Conecta Vidas, então tem o professor Gaston e eu, que estamos hoje como coordenadores do projeto, a Camila, que é professora, junto com o Ricardo, também é professor, o COI ele é o escalador oficial do projeto, ele que escala as maiores árvores, vocês não imaginam, para poder capturar as preguiças, instalar os pontos de travessia. E os estudantes, que é o Gabriel, a Mel e a Maiane, que estão fazendo o TCC deles com os projetos que a gente está desenvolvendo. Pode passar. A gente já teve e ainda tem, né, parceiros importantes ao longo desses 2 anos de caminhada. A Slot Conservation Foundation doou agora um dinheiro para a gente comprar os pontos de travessia. A Log Nature doou para a gente as armadilhas fotográficas para a gente colocar nas pontes, e outros parceiros que já passaram por nós ao longo desses 2 anos. Pode passar. Então, o projeto Conecta Vidas, ele tem 4 pilares, né? A conservação, a pesquisa, a educação, sensibilização, participação em políticas públicas e o fomento ao ecoturismo e turismo de base comunitária. Pode passar. Tudo isso com o objetivo de proteger esse grande corredor ecológico. E as ações, volta, o uso de pontos de travessia de fauna com soluções baseadas na natureza. As preguiças, elas utilizam muitos cipós para passar de um lado para o outro. Então, a gente está testando uma metodologia que é a mesma da Costa Rica, de usar cordas como pontos de travessia. Aquela ponte de travessia que tem na estrada não funciona para preguiça, tá? Para que a gente possa substituir esses cipós que já foram retirados em áreas fragmentadas. Monitoramento com drones, telemetria, câmeras e o Grupo Ciência Cidadã, exposições, oficinas, ações de educação ambiental, e trazendo a valoração da floresta em pé e da vida silvestre protegida como uma fonte de renda, né? Para as comunidades, para os empresários, para todo mundo. Pode passar. Então, a gente leva hoje a preguiça de coleira como espécie bandeira, né? Mas protegendo a preguiça de coleira, os projetos de pesquisas voltados para a preguiça de coleira, a gente consegue proteger toda uma floresta e todos os animais que vivem ali. Pode passar? Então, existem vários estudos, né, que falam um pouco dessa perda de conectividade. Um deles é um estudo de 2019, onde fala que onde se perde uma cobertura florestal, onde se sobra só 35%, ainda existe preguiça, mas abaixo disso já cai drasticamente a ocorrência, sendo que se a floresta for desmatada 80% e só sobrar 20% para baixo, é muito difícil de que as preguiças ocorram naquela região. Pode passar. Essa aqui é a foto desse grande corredor. Então, aqui está a grande floresta Camurugipe, refúgio de vida silvestre da Sapiranga. Essa área amarela de todo esse mapa é a única área protegida. E o Aruá, que é um loteamento, é onde fica justamente essa floresta que tem um papel importante de conectar essas duas. O Aruá é um loteamento, ele está sendo rapidamente desmatado. E se essa conexão for perdida, a gente não vai ter mais com que os animais transitem de um lado para o outro, aí afetando a variabilidade genética, a alimentação e fazendo com que as preguiças sumam aqui dessa região. Não. Assim, pela lei, você só pode construir em 10%, entendeu? Mas eu vou falar mais para frente aqui qual está sendo a prática hoje em dia. Ela faz parte da APA, do litoral norte da Bahia. Litoral norte. E dentro da APA, no zoneamento da APA, ela está dentro da zona de ocupação rarefeita, ou seja, os terrenos lá, via de regra, são grandes, 5 mil metros. Você só pode construir
Via de regra, 10% da área que você tem. Mas nem sempre isso ocorre. Mas a desmatação tem sido de 100%. O cara pega os 5 mil metros, transforma em 5 terrenos de 1.000 metros, com 5 pessoas compram, Mas a questão não é essa, é que desmata. Porque assim, o INEMA libera a supressão a depender do estágio de regeneração da mata. Vou falar com a Adriana. Então isso aí é outra discussão. A bichinha eu sei, é danada. Mas ela é uma equipe, né? Eu sei, eu sou colega dele. Então assim, tem a questão da supressão e tem a questão do que você pode construir, que só são 10% da área que você tem. Eu já captei aqui o negócio ali. Bom, e aqui é a área norte da Camurugipe, né? Olhos d'água, nós temos grandes fazendas com importantes remanescentes florestais, mas a gente já vê que está tudo mais fragmentado, principalmente por causa das plantações de eucalipto, tá? Então ali a fazenda Covão, é tudo eucalipto. Então esse buraco que a gente vê aqui, ó, que uniria Camurugipe e Olhos d'Água, é eucalipto, tá? Pode passar. Então, um dos projetos que acontece dentro do projeto Conecta Vidas é o uso de drone térmico para fazer estimativa populacional. E a região da Praia do Forte é uma região indiscutivelmente gigante, assim, em relação ao número de preguiças, né? Aqui tem bastante preguiça, bastante quanto, né? Para uma população sair do risco de ameaça de extinção, você tem que ter no mínimo 10 mil indivíduos. Pelos estudos com os drones, a região Camurugipe, Quintas do Castelo, Sapiranga tem uma média de 1.081 indivíduos, enquanto Camurugipe para cima, 2.185 indivíduos, tá? Então é uma população muito pequena para que ela possa sair do risco de extinção. Aqui um comparativo com o norte da Bahia e o sul da Bahia. No norte da Bahia, os voos com drone estimaram que eles conseguem encontrar uma preguiça de 0,17 a 1, aqui no norte onde a gente está, 0,17 a 1 indivíduo por hora. Enquanto no sul da Bahia, apesar de ter muito mais florestas, por causa dos parques, né, o Parque Nacional e tal, a gente acha de 0,04 preguiças, e no Espírito Santo 0,033 indivíduos por hora. Então aqui na região a gente tem um encontro de 4 a 25 vezes maior do que em outras regiões do Brasil, onde tem a preguiça de coveira. Aqui é uma imagem com drone térmico, né? O drone quando sobe, São Gaston, ele encontra, né, a preguiça pelo calor do corpo. Ali uma preguiça encontrada. A gente agradece muito às comunidades. Na última campanha agora nós voamos em Campinas, Malhadas e Barro Branco. E a gente avisou as comunidades, pediu autorização, né, para as pessoas que moram lá, para fazer os voos que acontecem sempre bem cedo e sempre no final da tarde, porque a gente tem que pegar a floresta fria para que o drone térmico consiga encontrar os animais. Pode passar. E aqui o Grupo Ciência Cidadã é um grupo que a gente criou no WhatsApp, onde 14 comunidades participam, comunidades ao redor dessa grande floresta. E a gente, através desse grupo, está conseguindo informações valiosas, né? Onde que as preguiças estão? Qual é a área de ocorrência delas? Quais são as ameaças que elas vêm sofrendo? Então, a gente já consegue ver aonde elas estão atravessando mais, onde elas estão atravessando mais. A gente sabe que é onde tem maior supressão acontecendo, o que já aconteceu. Morte por atropelamento, morte por eletrocução, morte enganchada em cerca, morte indefinida, animais copulando, animais em árvore. Então, o Grupo Ciência Cidadã, ele está, hoje em dia, norteando a gente nas ações de conservação. Pode passar. O estudo de telemetria, a gente está com 11 preguiças hoje que estão sendo monitoradas com uma mochila com GPS, né? É um aparelhinho que põe nas costas, uma mochilinha mesmo. E esse estudo de telemetria, a gente pensava que as preguiças tinham uma área restrita de uso, com aproximadamente 2 hectares, a gente viu que não é bem assim. Essa preguiça, a mochila foi instalada do lado da minha casa está aqui, não dá nem para ver o telhado, por causa da vegetação, né? Mas minha casa está mais ou menos por aqui. Ela atravessou o Aruá, atravessou a pista que vai para sul da torre, as 2 travessias aconteceram de madrugada, foi ali para a região do Tereré, naquela floresta do Tereré, ficou lá 2 meses e voltou para o mesmo local, ela já está aqui já, aonde a gente colocou um transmissor. Então os animais, eles dependem dessas conexões florestais para atravessar. Aqui tem rua,
Essas ruas têm conexões de um lado para o outro. A gente conversa muito com a Coelba, né, quando eles fazem as podas, que tipo de poda ele vai fazer para garantir o fluxo desses animais que utilizam a floresta toda como área de travessia. Pode passar. Aqui é uma outra preguiça que seguiu o outro caminho. Também a gente colocou o transmissor dela lá perto de casa, mas ela foi para o norte, também passando pelas conexões florestais das ruas. Aqui é a Rua da Isabel. A Rua da Isabel, né? Ela está indo sentido Lagoa. Qual é a distância aproximada de um ponto a outro, norte e sul? Dá 2 quilômetros. É? E qual é o tempo de gestação de uma preguiça? Então, não se tem ainda nenhum estudo 100%, mas pelas nossas avistagens, né, a gente acredita que é uma média de 6 meses. Porque a gente vê filhote recém-nascido sempre próximo de julho e sempre próximo de dezembro. Pode passar. Então, tanto o projeto, dentro da proposta do Ciência Cidadã, quanto da telemetria, um complementa o outro, né? Então, a gente instalou diversas pontes de travessia em toda a floresta do Aruá, instalamos mais 6 agora, onde essas pontes de travessia pode ser uma ferramenta de conservação em áreas já fragmentadas, né? Então, a gente já está com 1 ano e meio de estudo, onde a gente coloca uma corda, armadilha fotográfica, e a gente consegue monitorar os animais, se eles estão usando ou não essas estruturas como possibilidade de travessia. Pode passar. E os últimos resultados, nós já tivemos 146 travessias com 6 espécies, entre sagui, cuíca, ouriço preto, esquilo, sariguê e ouriço amarelo, sendo que a gente teve, através do Ciência Cidadã, o relato de 2 preguiças que atravessaram, mas elas não foram pegas pela câmera. E tem um artigo já que fala que a temperatura corpórea da preguiça não aciona as armadilhas fotográficas, né? Então a gente está agora tentando descobrir se é isso mesmo ou não. Pode passar. Peraí, não passa não. Volta. E 425 registros nas câmeras, que daí a preguiça apareceu. Apareceu em umas 3, 4 vezes, só que ela apareceu já com a cara na câmera. A gente não sabe se ela fez a travessia ou se a câmera acionou dela passando perto da câmera. Pode passar. Então é possível, né, o desenvolvimento atrelado à preservação da floresta. Aqui a gente tem a preguiça 10, que é uma preguiça que está sendo monitorada por nós, e aqui a gente tem a construção de um condomínio. Se essa preguiça resolver passar para cá, ela vai conseguir passar. Esse é um condomínio de alto padrão, lá do Aruá. São 8 casas, bem grandes, bem bonitas, assim, bem caras para quem for comprar, né? Aonde todas as conexões foram preservadas, né? Então, a preguiça está aqui, um animal ameaçado de extinção, um animal raríssimo, de ocorrência praticamente só aqui, ela conseguiria tranquilamente continuar a sua vida com a implantação de um condomínio como esse. Pode passar. Aqui a gente tem um outro condomínio que todo mundo conhece, né? Na beira da lagoa, foi um dos primeiros condomínios do Aruá, também todo conectado, com árvores preservadas, são várias casas de alto padrão, com piscina, na beira da lagoa, então é possível. Pode passar. Aqui a gente já tem 2 exemplos, né? Um condomínio mais antigo, né, na Praia do Forte, onde você também vê, são 24 unidades, são apartamentos em 3 grandes blocos. A conexão também foi toda mantida e esse aqui é um novo empreendimento. Quase 100% desmatado para a construção de 10 casas. Eu entrei na internet para olhar, né, tipo, qual era a proposta. E a proposta é, venha viver na natureza, venha se conectar, a sua casa na floresta, na Praia do Forte. Né? Então, eles estão vendendo a natureza, mas cadê a natureza? Né? O que a gente percebe é que os condomínios e os empreendimentos mais antigos, parece que eles tinham mais rigor no licenciamento. Né? Não vamos entrar em questão de licenciamento agora, mas o porquê que agora isso está acontecendo. Vamos tentar descobrir. Né? O que a gente soube é que virou prática do empreendedor suprimir 100% a área dele e compensar em outro lugar, porque pela lei você pode compensar na mesma bacia hidrográfica. Né? Então a bacia hidrográfica é grande, eles derrubam 100% do terreno, vão comprar um terreno de 30 mil reais longe daqui, dentro da mesma bacia hidrográfica, e constrói cada unidade e vende por 1 milhão. Lembrando que isso é uma multa, tá, gente? É uma multa que ele sabe que vai pagar. Então, ele tem grana, ele já computa isso no seu orçamento. Ah, eu vou desmatar, eu vou pagar uma multa
e vou compensar com essa multa comprando terreno em outro lugar que funcionalmente não faz nada do que fazia. Mas aí é o seguinte, eu sei porque eu vivi esse caso lá no Piscinas Naturais. O Ministério Público determina de que não paga a multa, ele vai ter que restaurar. Por quê? O bicho preguiça de coleira não vai pegar um Uber para ir para o lugar que compensou. A mesma coisa da tartaruga. Eles vieram com essa história, o pessoal do primeiro condomínio do Acácias, que é terrível. Eles mataram mais 90%. Ah, não, a gente compensa em outro lugar. E aí eles disseram, a tartaruga vai pegar um Uber então para ir lá para... Então, mas aí foi o Ministério Público que entrou na jogada. Então, assim, isso tem que ir para o Ministério. Aliás, já fomos lá para o Ministério, já estamos lá no Ministério Público. E eu consegui, no Ministério Público, através do trabalho desenvolvido do professor Gaston, incluir as áreas de piscinas naturais dentro do Ciência Cidadão. E mandamos para o Ministério Público. Que tem um monte de preguiça. E aí disseram, não, realmente aqui não dá mais para mexer. Então, assim, não é aquela... Mas a gente precisa brigar, investigar esse trabalho que você fez. Eu nem sabia disso. Eu vi essa história lá no Piscinas Naturais, mas não colou porque a gente entrou com um bicho próximo à extinção. Então, não está sendo levado em conta o Plano de Ação Nacional das Espécies Ameaçadas, simplesmente essa é a prática hoje em dia. Suprimir 100% e compensar em outro lugar. Pode passar. Aqui a gente tem dois exemplos. Um condomínio lá na Praia do Forte, muito legal, são 42 unidades, um condomínio de altíssimo padrão, entendeu? Onde todas as conexões foram preservadas. Esse aqui é um outro condomínio, também de alto padrão, não tanto como esse, mas também é um condomínio de alto padrão, onde tudo isso aqui que está vazio é lote que ainda não foi construído. Então, o que tem aqui vai deixar de existir, tá? Porque isso aqui é lote, isso aqui é lote, tá vendo? Lote. Luciano, só um minutinho nessa foto. Na outra, por favor. Me permita incluir que eu participei da pedra fundamental do Tivoli Eco Residência e eu falei na última imersão como é que foi construído esse condomínio. Eles retiraram as espécies nativas, árvores de porte, aonde cada casa ia ser construída e colocaram um horto interno dentro do condomínio. Depois, essas espécies foram transplantadas de volta para ambientes que eles precisavam fazer essa vegetação harmônica e sem falar em paisagismo que a gente vê hoje. Então, assim, obviamente que cada casa hoje coloca uma coisa que gosta, tudo, mas o conceito inicial era esse. Pode passar. Então, esse condomínio aqui, né, o condomínio Praia Bela e o Enseadas do Castelo, esse aqui é o Praia Bela, na verdade, é um condomínio onde ele já está implantado, né, as casas já estão sendo construídas, de 400 lotes, mais ou menos 200 já estão ou em fase de construção ou já construídos. Nesse caso, a ponte de travessia ela entra como ferramenta de conservação. A gente já tem os resultados com as pontes de travessia, elas funcionam. Então, a gente tem algumas ilhas, né, que são as áreas de preservação do condomínio, que não fazem conexão com outras ilhas. Aqui é uma área que tem muita travessia de preguiça pelo chão. Aqui a gente já teve uma preguiça atropelada por um carro de um morador, né? Então, nesse caso, a ferramenta ponte de travessia funciona em condomínios que já estão implantados, tá? Pode passar. Agora clica. Vamos ver se vai funcionar, hein? Mas ele tem um som. Peraí, sem som não tem graça. Como é que faz o som aqui pensando? Ah, vai sem som. Onde que faz? Gente, só o Francisco pediu que ele vai viajar. Bom, cara, obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo, irmão. Obrigado. Waikai aí. O Instagram. O Waikai é o oficial do Instagram. Isso. Passar o Spotify também, que tem as mais tocadas lá do Waikai. Isso que aconteceu aqui, gente. É importante para conectar esses fragmentos, né, e esses animais, ajudar na travessia desses animais, mas ela tem um custo, né? Então, a gente está testando agora 2 cordas, uma de sisal e uma corda naval de polietileno. A gente está torcendo para que sisal dê mais certo, porque é uma coisa mais natural, né?
mas o metro dela é R$14, a outra é 9 metros. Pode passar. A gente não sabe, porque a gente está com uma que o Projeto Tamar doou para a gente, que ele encontrou na praia, e ela está super ótima até hoje, já faz mais de um ano. E também tem o custo dos escaladores, né? Porque para você instalar uma ponte de travessia, não é você subir na árvore e amarrar uma corda. Tem que ter equipamento de escalada, equipamento de arborismo, né? A Camila e o Gaston são escaladores profissionais com curso. O COI é escalador profissional com experiência no campo, né? Tem que ter equipamento, mosquetão, cadeirinha, né? Pode passar. Não pode ter preguiça. Não. Então aqui o COI subindo, né, para instalar. As pontes de travessia, elas têm que ser instaladas no dossel, que é na copa das árvores, não é no tronco, né? Porque é de lá que os animais atravessam, que dificulta mais a instalação. Pode passar. Então a gente foi fazer um cálculo, né? Quanto custa para instalar uma ponte de travessia, eu construir meu condomínio, eu quero apoiar, eu quero instalar as pontes para conectar esses fragmentos. No caso da corda de sisal, na corda de polietileno, é uma média de R$380, incluindo a diária de um escalador. Um amigo nosso trabalha com arborismo, né? Eu liguei para ele perguntar quanto custa a diária dele. A diária de um escalador, mais a corda, por corda, uma média de R$380. E a corda de sisal, uma média de R$480, uma corda de 20 metros. Pode passar. Isso eu não sei como valorar, né? Mas a educação como ferramenta de conservação ela também é importante. Os condomínios que estão chegando, eles precisam de educação ambiental com os moradores, com os funcionários. Caso encontre uma preguiça em risco ou outro animal, o que fazer, né? Placas de educação ambiental, essa foto é verdade, viu? A gente não colocou ela aí, foi um morador que mandou pra gente. Pode passar. Mas proteger as conexões florestais como ferramenta de conservação, quanto que custa isso? Quanto vale um condomínio com floresta preservada? As pessoas que vêm hoje construir as suas casas, as pessoas que vêm hoje comprar uma moradia, que tem essa experiência na natureza, quanto custa isso? Eu não ia falar nomes, mas ele falou, esse aqui são as casas do Tivoli, né? As casas do Tivoli, ela é um exemplo de condomínio, tá? São 42 casas implantadas, toda conectada por floresta nativa. As pessoas que compraram essa casa são pessoas que nem moram aqui, sabe? São as pessoas que realmente têm muito dinheiro de outros estados, de outros países. Então, quando uma pessoa vem empreender aqui, lógico, quem constrói um condomínio, ele é do business, né? Ele busca o lucro dele, com certeza. Mas por que que a natureza não está sendo levada em consideração como valorizando o seu empreendimento? Por que que a natureza está sendo retirada, né? Então, a gente fica bastante preocupado, porque quando se vende a natureza num lugar que não tem natureza, isso aqui daqui a pouco vai perder o valor, as pessoas não vão querer mais morar aqui. As pessoas não vão querer mais estar aqui. Nós moramos num lugar onde nós construímos em 6%, 94% é floresta preservada. Então é possível, né? É possível e a gente consegue mostrar, a gente está tentando mostrar para os empreendedores, para as construtoras, o quanto vale isso aqui, uma floresta preservada, né? No empreendimento dele, ele vai conseguir vender por muito mais caro, né? As pessoas falam, mas eu tenho medo de cobra. Quando você tira a mata, é aí que a cobra vem, né? A floresta preservada faz com que os animais fiquem dentro da floresta, que eles não venham para a nossa casa. Então, é aquela falsa sensação de segurança, de que eu tenho que desmatar tudo para me sentir segura, né? Pode passar. Então, todas essas ações, né, que a gente faz no Aruá, o Aruá ele tomou uma proporção muito grande, vem tomando, né, a cada dia, que às vezes a gente fica um pouco assustado, né, Coy? Porque quando a gente vê, já está acontecendo outro projeto, já está acontecendo outra coisa, eu falo, meu Deus, somos nós dois, né? Agora tem a equipe da UESC junto com a gente, mas a gente tem seguido um caminho, assim, muito feliz, né, pra gente. Então, tudo isso que eu contei para vocês, né, fez com que a gente recebesse em 2023 o título de posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Então, a hospedagem hoje, né, e a passarinhada, ele é uma parte do nosso trabalho que faz com que a gente consiga trabalhar a educação ambiental, tudo com o propósito de se proteger a Mata Atlântica que ainda existe aqui na região. Pode passar? E é isso, gente. Obrigada. Acho que eu passei do tempo. Mas para mostrar um pouco do que a
gente tem feito aqui na região para mostrar para esses empreendedores que é possível fazer diferente.